Pai. Gênesis 4, o verso de número 7 apenas. Se você puder abrir aí na sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia, é fácil achar aí Gênesis. O Bereshit, né, Wesley? Gênesis 4 e 7. Todos acharam? Amém? Você pode acompanhar aí também no telão. O texto diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Tá? Vamos orar, feche os seus olhos se você puder. Pai Santo e amado, nós queremos te agradecer por tudo que nós já vivemos aqui, os louvores entoados, Pai, a tua presença já no meio dos louvores, da adoração. Mas nós queremos te pedir agora pela ministração da tua palavra, Pai. Abre os nossos corações, ouvidos, mentes, para entendermos aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Pai, é que os nossos corações estejam abertos para receber essa semente, que os nossos corações sejam uma terra boa, Pai, que gere frutos de arrependimento, Senhor, e que eles venham a crescer e a se multiplicar. Eu te peço perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da igreja. Me coloco como intercessor desse povo, Pai. Apresento eles diante do teu altar, te pedindo graça, misericórdia sobre eles, Pai. Eles possam estar conectados aqui na tua palavra, que nenhuma ave de rapina venha comer essa semente, Pai, e que ela brote, Senhor, penetre no coração dos teus filhos, Pai. Também te entrego a minha vida, Pai, reconhecendo a minha dependência espiritual tua, reconhecendo as minhas limitações. Toma de conta da minha voz, toma de conta, Senhor, da minha garganta, Pai, que nós possamos mais uma vez ter a tua presença aqui real no nosso meio. Te damos honra, glória, louvor e te recebemos mais uma vez com alegria e com uma salva de palmas no nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, o título dessa palavra é O Pecado Jaz à Porta. Eu quero que você preste bem atenção. O título dessa palavra foi essa expressão tirada desse verso 7 que lemos: o pecado jaz à porta. O verso que lemos faz parte do contexto a qual, no capítulo 4 do livro de Gênesis, Abel é morto pelo seu irmão Caim. Sim, uma família ali, já a família, a primeira família da terra, a família dos nossos primeiros pais adâmicos, Adão e Eva, a partir da figura de Caim, a qual o evangelista João, lá em 1 João 3, a partir do verso 11, diz que Caim era maligno, diz que Caim era mau. E Caim, ele arquitetou a morte do seu irmão. Caim, ele não foi tomado por um ímpeto passional, porque tem muitos crimes cometidos pelo ímpeto, pela impulsividade, pela ira, pela falta de controle. Mas se olharmos à luz desse capítulo 4, nós vamos ver que não foi isso que aconteceu com Caim. Ele premeditou o crime. Ele usou as máscaras da dissimulação, chamou Abel para o campo, e quando Abel estava lá, ele fingiu amigo de Abel e assim matou Abel. Abel foi morto. Foi o primeiro homicídio da história, o primeiro homicídio da humanidade. Sim, o primeiro homem a morrer na face da terra foi um filho de Deus. O primeiro homem a morrer foi fruto do pecado, já advindo de Gênesis 3. Já em Gênesis 3 tem a queda. Se você é um leitor da Bíblia, no capítulo anterior nós temos a queda pela serpente, que joga dúvidas na mente de Eva. Eva come aquele fruto proibido. Nós entendemos como uma maçã, mas a palavra de Deus não nos diz que fruto era. Ela come do fruto e ainda dá o fruto para Adão. Assim eles pecaram. Ali no capítulo 3 nós vemos a figura da serpente, a figura do diabo. Mas já no capítulo 4
frutos do pecado, no capítulo 3, nós não vemos o diabo, nós vemos a carne, nós vemos o mundo, as influências. E antes de Caim conceber o pecado, eu quero que você preste atenção, antes de Caim conceber o pecado, a morte ali, matar o seu irmão, Deus alerta Caim. Esse texto é um dos textos que eu gosto demais da Bíblia, porque o texto é muito claro a dizer: Caim, se você proceder bem, Caim, você será aceito. Todavia, Caim, se você proceder mal, o pecado jaz à porta. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, é escrito no hebraico, mas o hebraico procede de uma língua chamada arcádia. Então, essa palavra pecado aqui, essa palavra no sentido original tem a ver com o diabo. O diabo jaz à porta. O pecado jaz à porta. E Deus estava alertando a Caim: Caim, não cometa isso. O texto diz para nós que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado bate à porta dos nossos corações, querido. O pecado é insistente. O pecado fica nos rondando. O pecado fica buscando armadilhas. O pecado fica buscando ocasiões para nos fazer levar ao pecado. Alguns dizem que nós não temos livre-arbítrio. Eu digo a base desse texto que nós temos. Se proceder bem, você será aceito perante o Senhor. Agora, se você proceder mal, querido, se você não dominar o pecado que insistentemente bate a porta do seu coração, você vai ceder às concupiscências da carne, à concupiscência dos seus olhos. E eu quero te falar uma coisa muito real: a nossa natureza é corrupta, o nosso coração é mau. Alguns dizem que nós somos frutos do nosso meio, mas se olharmos à luz desse texto, não existia naqueles dias violência, não existia degradação social, não existia amizades para Caim e Abel. Eles foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Sabe o que existia? O mal que já habitava dentro de Caim. O mal habita dentro de nós, queridos. O mal habita dentro de nós. Eu fico preocupado quando eu vejo às vezes as pessoas deixar de vir um culto, deixar de vir 2, deixar de vir 3. Eu, como um pastor que amo a sua vida, independentemente daquilo que você faça, eu fico preocupado. Depois eu vou ver que está num canto, está no outro, que eu sei que nesses lugares o Senhor não queria que você estivesse. E a gente vai permitindo e abrindo a porta do nosso coração, porque o pecado fica batendo, o pecado fica insistindo. Essa expressão, o pecado jaz à porta, é como se fosse um animal, uma fera, pronta a te atacar, pronta a te dar um bote. É isso que é o pecado. E às vezes a gente vai permitindo que isso aconteça. A gente vai esfriando, a gente vai relaxando na nossa fé. Às vezes as pessoas chegam com um ímpeto, um fogo. Isso é maravilhoso, queridos. Mas deixa eu te falar uma coisa: o fogo precisa todo dia ser alimentado com uma lenha, para que o fogo não apague. O fogo da presença de Deus é assim. Se a gente ficar em casa, porque eu sei que tem dias que a gente tem vontade de ficar em casa. Hoje era um dia que eu gostaria de estar em casa. Eu estou doente, mas eu tenho um compromisso com essa igreja. Eu tenho um compromisso com a sua vida, eu tenho um compromisso com essa casa. E a casa do Senhor é maravilhoso, é o lugar onde nós nos reunimos, o lugar onde nós recebemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então o fato é que o nosso coração, ele é uma porta. Você pode abrir para o pecado que jaz à porta, ou você pode abrir para o próprio Jesus Cristo. Que lá em Apocalipse 3:20, a palavra de Deus diz que eis que eu estou à porta e bato. Tem duas pessoas batendo à sua porta. É o pecado, e ele vai sempre bater à sua porta. É as tentações, é as lutas,
é as circunstâncias adversas, que às vezes você quer chutar o balde, e aí você quer pecar, você quer cair no pecado. E sim, vamos combinar, o pecado imediato ali na hora é bom, o problema é as consequências depois. Nós vamos ver isso à luz do próprio Caim. Ele pecou, matou o seu irmão Abel, mas foi o único homem no Antigo Testamento amaldiçoado pelo próprio Deus. O único homem foi amaldiçoado, foi colocado um sinal nele. Então, nós temos a oportunidade no nosso dia, na nossa rotina, de cedermos e abrirmos o nosso coração. Você está abrindo o seu coração para o quê? Essa é uma pergunta para você. Você está abrindo o seu coração para o Senhor entrar, fazer morada, ceiar contigo, sentar à mesa? Mesa significa comunhão, mesa significa relacionamento. Ou nós estamos cedendo ao pecado que insistentemente bate à porta do nosso coração, em forma de tentações, em forma de armadilhas, em forma de uma conversa que no início pareceu uma conversa agradável, em forma de uma olhada que no início parece uma olhada despretensiosa, mas depois essas portas vão levando a outras portas. E como disse o salmista Davi, é um abismo que vai levando a outro abismo, e de repente você está num lugar fundo. De repente você está num lugar que você não consegue sair só. O fato, querido, é que todos nós usamos portas todos os nossos dias. A porta da tua casa, a porta do teu quarto, são portas que nós entramos, que nós saímos. Essas portas têm objetivos: proteger o que está dentro e regular entradas e saídas. Entra quem eu quero, sai quem eu quero. É assim ou não é? As portas. Então, você não deixa entrar qualquer pessoa na sua casa. Pelo menos eu acredito que não. Nós somos seletivos em quem entra na nossa casa. E no nosso coração? Nós também somos. Nós somos seletivos em quem entra no nosso coração, em quem faz morada dentro da nossa vida. Sempre vai ter alguém batendo. Cristo, se Ele ainda não habita dentro de você por completo, por inteiro, Ele bate. A igreja ali, a qual o apóstolo João escreve esse texto, era uma igreja. Sim, era uma igreja. E o texto diz que Jesus estava à porta e batia. Se Ele estava à porta, Ele estava do lado de dentro ou do lado de fora? Ele estava do lado de fora. Estar na igreja não significa que Jesus habita conosco. Estar na igreja não significa que nós somos cristãos. Estar na igreja não significa que Cristo está à nossa mesa tendo um relacionamento conosco. Não significa. Nós precisamos nos tornar discípulos. Jesus precisa estar dentro de nós, dentro dos nossos corações. Se nós não estivermos com Cristo dentro de nós, nós estaremos cedendo aos pecados, cedendo às tentações que de forma insistente bate dentro dos nossos corações. E entenda, não é só um caso isolado. O pecado não só quer entrar ali. Pecado, na palavra original do grego, significa errar o alvo. E sim, nós pecamos. Sim, nós vacilamos. Mas como eu sempre digo aqui para a igreja, uma coisa é nós pecarmos. Uma coisa é nós vivermos na prática do pecado. Uma coisa é nós permitirmos que o pecado entre e ele domine o nosso ser, ele domine o nosso coração. O pecado, queridos, não é um visitante qualquer, é um inimigo armado, pronto a armar um bote, tomar posse da nossa casa e fazer coisas ruins conosco. Porque João 10,10 diz que o diabo veio, preste atenção aqui, não se distraia aí com o pecado, o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. O papel dele. Quantas vezes, quantas pessoas, talvez até você, que abriu a porta sem perceber, deu permissão para que ele entre. Um jovem, por exemplo, que começou apenas com uma pequena mentira. Às vezes uma pequena mentira. Avisa aí que eu não estou em casa.
Né? Nós estávamos conversando ontem, eu e a Samira, sobre isso. Avisa aí que eu não estou em casa. Parece ser bobo, mas é uma mentira ou não é? É uma mentira. Aí essas mentiras vão crescendo de forma gradativas, e de repente eu vivo uma vida de mentira. De repente eu abri a porta e essas coisas cresceram dentro do meu coração. Uma mulher que deixou uma mágoa entrar, e hoje vive uma vida de rancor, vive uma vida amarga, incapaz de perdoar as pessoas, incapaz de cumprimentar pessoas porque fizeram mal, porque falaram de você. Permitiu, abriu a porta do coração, porque as coisas são assim. As pessoas vão te decepcionar. Eu vou te decepcionar. Eu sou ser humano. Eu sou falível. Eu sou falível. Nós como igreja somos falíveis. Agora, uma coisa é fazer isso de forma proposital. Outra é fazer porque você é ser humano. Porque você fez, porque você é humano, você errou. E aí a gente permite às vezes que pequenas coisinhas entrem no nosso coração. E era uma pequena ofensa, passou por uma mágoa, passou para um ressentimento. E com pouco eu não estou mais com a capacidade de perdoar, de conviver com aquela pessoa. Quantos homens abriram a porta para o pecado entrar por um simples olhar? E esse olhar que começa às vezes na cobiça, depois entra no nosso coração até ser consumado o ato. E aí agora eu estou no caminho desastroso. Eu estou no caminho de pecado. Eu estou no caminho que eu estou vendo a ponto a minha família ser destruída, a minha família acabar. Pastor, foi uma olhadinha. Pois é, foi assim com Davi. Ele estava no palácio e deu uma olhadinha para uma mulher, sem querer até. Ele bateu o olho nela e viu ela tomar banho. Se ela estava tomando banho, então você já entende que ela estava nua. Então ele viu ela lá. E ao invés de desviar o olhar, ele continuou olhando para ela. E aquela simples olhadinha foi crescendo em escala de pecado. E aí da olhada passou para o adultério, do adultério passou para o assassinato. E do assassinato culmina na morte daquela criança. E na morte do marido daquela mulher. Os pecados são sutis. Os pecados parecem inofensivos, mas quando nós permitimos que ele entre no nosso coração, ele vai fazendo estragos, querido. Ele vai crescendo em escala. Quantas vezes somos nós que estamos até então aqui na casa do Senhor, mas como eu comecei a falar anteriormente, aí você deixa de vir para o culto, você deixa de vir 1, você deixa de vir 2, você deixa de vir 3. Aqui nós damos até a oportunidade de você assistir em casa, que nem é o ideal. É se por acaso aconteceu alguma coisa, você não conseguiu chegar até a igreja, e você acompanha online. É até também para que você possa compartilhar aquela palavra que tocou no seu coração com outras pessoas. Não é o motivo de você, não, hoje eu estou muito cansado, hoje eu vou assistir em casa. Mas às vezes nem isso as pessoas estão a fazer. E depois a frieza espiritual entra nessa porta. E aí você está frio, você está fraco, você não quer mais ter relacionamento com Deus, você não quer mais ler a palavra, você não quer mais orar. E aí como você vai edificar a tua casa, edificar teu casamento, edificar a tua família, sem o fundamento mais importante que é Cristo? Essa pergunta é para você. Como nós vamos edificar alguma coisa sem Jesus Cristo na nossa vida? Como nós vamos ter uma essência, viver propósito, direção, sem Jesus na nossa vida? A gente não vai, querido. A gente não vai. A gente vai se frustrar. A gente vai se cansar. Porque só Jesus pode te dar direção. Só Jesus pode te dar propósito. Então, são pequenas coisinhas. Esse pecado que jaz à nossa porta não pede licença. Ele vai entrando. Ele vai identificando brechas. Vocês lembram que um tempo eu preguei aqui, vou pregar depois outra vez, que muita gente não viu, sobre a palavra das raposinhas. Não são as grandes raposas, as raposinhas lá encantadas, dois.
que vão entrando nas nossas vinhas espirituais e vão destruindo as flores antes que elas gerem os frutos. É o pecadinho do nada a ver, é o pecadinho do orgulho, é o pecadinho da altivez, é o pecadinho da pornografia que insistentemente bate. Dá só uma olhadinha. O teu dia está tão cansado, foi tão estressado, como se o pecado fosse recompensa para nós. E aí você é levado ao ato do pecado e depois você cai numa espiral de culpa, indignidade, porque é isso que já faz conosco. Nós precisamos ter cuidado com as brechas que nós deixamos, esses pequenos espaços que nós deixamos no nosso coração. Pode ser que seja uma mágoa não resolvida, pode ser que seja um desejo que você tem alimentado, pode ser que seja uma desculpa que você tem dado. Essas pequenas coisas permite que esse hóspede, que é um hóspede indesejado, entre dentro de você, e depois que ele entra, é tão difícil para ele sair, é tão difícil para que ele saia. Nós precisamos ter cuidado com o que entra dentro da nossa vida, com o que ocupa o nosso coração, porque o pecado entra e ele ocupa os espaços, domina os cômodos e quer ser o dono de nós. Tem pessoas, queridos, que não são mais livres, são escravos do pecado. Livre é eu, que posso ter aqui um copo de cerveja e para mim não faz diferença nenhuma. Eu digo não. Para mim é eu que pode ter aqui um cigarro e para mim não faz diferença nenhuma. Agora tem pessoas que querem dizer não, mas não conseguem. Isso é escravidão, querido. Isso é escravidão. Olhe para dentro de você. Foi isso que aconteceu com Caim. Deus alertou ele: Caim, se procederes bem, Caim, você será aceito, Caim. Mas se procederes mal, Caim, o pecado jaz à tua porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Caim não escutou. Por que nós desconsideramos os avisos de Deus? Por que nós desconsideramos os avisos solenes do Espírito Santo sobre a nossa vida? Por que, querido? O texto aqui nos diz claramente que antes de cometermos o pecado, o Senhor nos alerta. É assim com você? Parece que acende uma luz assim, ó. Parece que o Espírito Santo acende uma sirene. Não faz. Não vai por aí. Não foi esse caminho que eu tenho para você. Foi o que Deus fez com Caim. Caim, se tu proceder bem, tu serás aceito, Caim. Mas se todavia procederes mal, o pecado jaz à tua porta, mas você pode dominá-lo. Você pode dominá-lo. E aí nós temos sido deixados ser dominados pelo pecado, ou estamos dominando o pecado? Porque o fato é que não dá para retirar a nossa natureza pecaminosa de dentro de nós. Não dá. Apóstolo Paulo chega a dizer assim: o mal que eu não queria fazer, esse eu faço. Ele chega a dizer que miserável homem que eu sou. Ele chega a dizer que ele era o principal dos pecadores. Não dá para tirar a nossa natureza pecaminosa. Não dá para retirarmos a carne. Não dá. E como eu faço, pastor? Eu tenho que dominá-la. Cumpre a ti o desejo de dominá-la. Nós precisamos dominar a nossa natureza pecaminosa. Como é que faz, pastor? E aí você vai entender, à luz dos textos bíblicos, que há uma militância entre o que chamamos de carne e uma militância do que chamamos de espírito. Carne versus espírito. De uma forma didática, o que mais você alimenta, o mais está forte, fortalecido. E a Bíblia diz que você se inclinará, quer seja para a carne, realizando os desejos que ela quer que você faça, desejos esses pecaminosos, o que o apóstolo Paulo chama de obras da carne, ou
eu me inclino para o Espírito. E eu vivo os frutos do Espírito. É isso que nós vivemos, querido. Então, na nossa porta está tanto pecado que bate todo dia. O pecado não escolhe dia. O pecado não escolhe hora. Ele bate todo dia a porta do nosso coração. Todo dia ele bate. Mas eu quero te dar uma esperança. Da mesma forma que o pecado bate, Cristo também bate a porta do nosso coração. Ele bate. Deseja entrar, deseja fazer morada, deseja que tenhamos relacionamentos com Ele. E à luz desse texto, querido, que para mim é uma das declarações mais fortes no que se diz respeito à natureza do pecado, eu quero trazer aqui alguns pontos para nós. O primeiro deles é que o pecado é real. O pecado é real. Segundo deles, o pecado é próximo, está próximo. Não está longe, não está distante. E o terceiro é que o pecado é perigoso, mas pode ser vencido, pode ser dominado. Você pode suportar, você pode resistir. E eu quero deixar uma primeira frase para você. Se você desejar anotar, fique à vontade. O coração humano é uma porta. Ou damos entrada ao pecado, ou convidamos Cristo para habitar dentro de nós. E aí é uma escolha sua. Eu, como pastor dessa casa, eu desejo muito que Cristo entre dentro do seu ser, habite dentro de você, que aquelas coisas que antes você tinha prazer em fazer, você fique enojado delas, e que Cristo cresça dentro de você, que você cresça em graça, que você cresça em estatura espiritual. Primeiro ponto que eu quero frisar aqui com a igreja: a realidade do pecado, a realidade do inimigo. Eu peço que você abra em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Pedro 5, 5:8. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Realidade do inimigo. Ele é tido como um leão. Apóstolo Pedro chega a começar a dizer no verso: vocês precisam ser sóbrios, vocês precisam estar vigilantes. Apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10:11, diz que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Você está de pé hoje? Você está de pé hoje? Vigie. Fique vigilante. Fique atento. Porque quanto maior nós estamos em nível espiritual com Deus, maior é a investida de Satanás sobre as nossas vidas. Maior. É proporcional. Quanto mais tu cresce em nível com Deus, maior é o ataque. Ah, pastor, por isso que quando eu começo a me posicionar, eu começo a ir para a igreja de forma assídua, eu começo a ler a palavra, eu começo a orar, parece que tudo está errado. É por isso. É porque você está se posicionando, você está crescendo de forma espiritual, e o ataque vem de forma proporcional. Porque quanto maior estamos avançados em Deus, maior é a queda. Maior é a queda. Por que tanto pastor cai? Por que tanto líder cai? Por que nós vivemos tantos escândalos no nível evangélico na igreja brasileira? Por quê? Porque muitas das vezes é um efeito dominó. Cai o líder e vem caindo os que estão abaixo. Vem gerando escândalo, vem gerando mau testemunho. Então, queridos, nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar atentos. Pedro é muito incisivo em dizer que tem um leão.
Ele está ao nosso derredor. Ele não está ao redor, mas está ao derredor. Ele está ali, nos sondando. Ele está ali bramando. Olha o verbo a usar. Ele está bramando. Buscando ali um vacilo, buscando ali uma oportunidade para que Ele nos traga, para que Ele nos envergonhe, para que Ele envergonhe a nossa casa, para que Ele envergonhe a nossa fé. É tão duro a gente construir uma reputação espiritual. É tão duro, querido. É tão difícil a gente chegar a ter uma reputação, um nome, as pessoas terem respeito pela gente. É difícil ou não é difícil? É difícil demais. É tão difícil as pessoas olharem para nós e nos reconhecerem como homens e mulheres de Deus. É difícil. A gente paga um preço alto. Mas é tão fácil destruir todo esse castelo. É tão fácil. Por um pecado que jaz bate a nossa porta, e nós, por não estarmos vigilantes, por não estarmos sóbrios, às vezes nós não estamos sóbrios, nós caímos, nós permitimos. Eu digo a você, cuidado. Você que é homem, cuidado com os ataques na área sexual. Homens são tendenciosos a cair na área sexual. Vigie, fique atento. Se você sabe que ali pode te conduzir a um próximo passo para a concepção do pecado, mude de rota, mude de círculos, mude de mesa, mude de programas que você assiste. Porque tem programas que nós assistimos que vai nos levar a pensar coisas, a fazer coisas. Nós temos que ter essa atenção, tem que ter essa vigilância, queridos. Porque o pecado é essa força que quer nos escravizar. Vocês estão aí? Amém? Quer nos escravizar. Romanos 7, dos versos 19 e 20, eu peço que você abra. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pode ali, meu querido Luan. Ele pode ali. Romanos 7, os versos 19 e 20. A Cris colocou aqui. Ó. É a Cris? É. Porque não faço o bem que quero. Apóstolo Paulo falando. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Apóstolo Paulo. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aí não é qualquer, desculpa, Zé Orelha, aí é o apóstolo Paulo que está falando. E esse é o primeiro passo para nós dominarmos o pecado. Qual é, pastor? O reconhecimento das nossas vulnerabilidades e da nossa total dependência em Deus. Tem gente que cai porque se apoia no bordão da autoconfiança. Eu sou o cara. Eu sou o tal. Eu já tenho tanto tempo de fé. Eu já tenho tanto tempo de igreja. Eu não vou cair mais nesse pecadinho bobo, não. Primeiro passo para a queda. Primeiro passo. Nunca se apoie no bordão da autoconfiança. Nunca se apoie. Nunca faça o que o apóstolo Pedro fez. Eu estou pronto para ir contigo até a morte, Cristo. Na primeira oportunidade, largou Jesus e negou Jesus. Não se apoie. Faça como o apóstolo Paulo. Reconheça. Reconheça essa luta, essa briga, essa militância. Meu Deus, quantas vezes o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quantas vezes isso acontece conosco, querido? Nós somos dominados por palavras que saem da nossa boca, às vezes usadas até pelo diabo. Reconheça. Reconheça. Então, esse primeiro ponto fala para nós de forma muito clara. Nós temos um inimigo. Você tem um inimigo. O pecado jaz à porta. Você tem um inimigo e ele está te
sondando, Ele está te rodeando, Ele está buscando uma oportunidade. Eu quero te dar 2 exemplos. Gênesis 3, o episódio da queda de Adão e Eva. Eva se deparou com o pecado à porta, na voz da serpente. O que ela gerou? Dúvida. Ah, foi isso que Deus te disse? Alguns teólogos chegam a dizer que ali foi a primeira heresia plantada no coração da humanidade. Gerou dúvida na palavra de Deus. E Eva abriu e entrou pela porta da dúvida. A dúvida traz incredulidade. A dúvida traz ceticismo. Aí você já começa a desacreditar. Eu estava vendo um texto ontem, até compartilhei nos meus stories, se você me acompanha, sobre as pessoas que não querem mais se congregar. Alguns chamam esse movimento dos desigrejados. Você não quer mais estar na igreja. Por quê, pastor? Você foi ferido, magoado, você se decepcionou na igreja. Aí as pessoas usam esse artifício. Eu não estou aqui a dizer se você foi acometido por isso. Você precisa ser cuidado, tratado, ministrado. Sim, você precisa, a sua dor não está sendo descartada. Mas quantas vezes isso é usado para generalizar a igreja? Generalizar uma liderança, para desacreditar o papel da igreja. Querido, só tem uma instituição na face da terra que está aberta para proclamar o evangelho, para tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz. É a igreja, querido. É a igreja. Pode aplaudir o Senhor. É a igreja. A igreja está aberta. E eu te garanto, tem pessoas sérias. Tem pessoas sérias pregando o evangelho. Tem muitos que estão interessados só no seu dinheiro. Tem muitos. Muitos. É os lobos vestidos de ovelhas. Tem muitos e nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar ligados. Mas deixa eu te falar, tem tanto pastor aí dando a vida pela igreja, dando a vida por ovelhas. Às vezes é um pastorzinho de uma igrejinha pequenininha que está ali, ó. Às vezes é as irmãzinhas do COC que estão entrando nos ciclos de oração 3 horas da tarde, dobrando o joelho, com a autoridade espiritual que se ela for para cima de você, meu irmão, você treme na base. Existe os remanescentes. Não generalize. Não generalize. Se você sofreu abusos espirituais, procure uma igreja saudável para você. Procure uma comunidade de fé saudável para você e se congregue. Se congregue. Faça parte de uma igreja. Coopere com a tua igreja. Coloque os teus dons e talentos para a serviço da tua igreja. Faça isso. Porque isso é bíblico. O Senhor nos orienta a congregar. O Senhor nos orienta a fazermos isso. Cuidado com o pecado da dúvida. Olha, em Mateus 4, sabe quem foi tentado? Jesus. Se o diabo tentou Jesus, querido, quem dirá nós? Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. Deus Pai tinha confirmado o ministério dele, porque é a primeira vez que nós vemos a Trindade de forma muito clara. Deus Filho sendo batizado, uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado em que me comprazo, Deus Pai, e uma pomba de forma corpórea representando o Espírito Santo. Deus Filho, Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Deus estava confirmando o ministério de Jesus. Deus estava autorizando para que ele começasse seu ministério. Mas na sequência, ele é levado para o deserto e ele é tentado pelo diabo. E o diabo tenta seduzi-lo com riqueza, com poder. Tu tenta seduzi-lo pelas necessidades básicas dele. Quais, pastor? Fome, sede. Às vezes nós caímos pelas nossas necessidades básicas. Você lembra de
Esaú, que vendeu o direito de primogenitura dele por um prato de comida. Porque às vezes quando nós estamos com fome, nós não estamos sóbrios, nós não pensamos direito. Quando nós estamos com raiva, a gente tende a escutar a voz do inimigo, o pecado que bate a porta do nosso coração. Faz, olha, comete. A gente não está sóbrio, e a gente vai permitindo que isso entre. E como é que Jesus rebate aqueles ataques? Como ele rebate? Ele rebate dizendo sempre assim, ó: está escrito. A palavra de Deus é uma espada para as lutas, os ataques, as retaliações que nós enfrentamos do inimigo. Por isso eu sempre estou a te instigar aqui, que você leia a Bíblia, que você se aprofunde na Bíblia, que você tenha conhecimento bíblico, para que você também possa rebater os ataques do inferno, os ataques do diabo, o pecado que jaz à tua porta. E esse pecado bate a porta do nosso coração todo dia, em forma de tentação, no seu celular. Bate lá no celular, bate no teu trabalho, bate nos teus pensamentos. E esse pecado, ele não é barulhento, ele vem de forma sutil, silencioso. E o que eu quero tratar aqui com a igreja, em segundo ponto, é que o pecado entra quando a porta é aberta. É uma escolha sua. Você decide abrir ou não. Você não está sendo forçado. Lembra de Caim? Se procederes bem, Caim, você será aceito. Se procederes mal, o pecado jaz à tua porta. Então, aqui tem uma escolha nossa. É uma escolha sua. É uma escolha que você faz, permitindo que força motriz entre dentro da sua vida e molde as suas escolhas. Ele não força a entrada. O pecado não força. Você que abre. É você que abre. E às vezes até nisso nós erramos. Nós terceirizamos a culpa para as pessoas. Eu pequei porque a igreja, eu pequei porque fulano. Isso nós herdamos do nosso pai Adão, porque quando ele pecou, ele colocou a culpa na mulher. Ele disse para Deus: Deus, foi a mulher que tu me deste. O cara não foi nem homem para dizer: rapaz, eu comi porque eu quis, eu cedi, eu sabia que eu estava te desobedecendo, mas eu comi. Então a culpa, desculpa te dizer, a culpa é sua. A escolha é sua e as consequências que você vai sofrer é sua. Foi você que abriu a porta. Eu quero que você abra em Tiago 1, a partir do verso 14, nós vamos ler o verso 14 e 15. E nós vamos entender o processo do pecado. O pecado tem um processo. E é importante nós entendermos. Tiago 1, os versos 14 e 15. O texto diz assim, ó: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Tiago está nos mostrando o processo que o pecado faz. Qual a primeira etapa? A atração. Ele nos atrai. Nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências. Pastor, o que é isso? Os seus desejos. Os seus desejos. Se você já teve problema na área sexual, pronto, vai sim por esse caminho. Se você já teve problema, por exemplo, na área relacional, na área de finanças, na área de confiança, de mentira, de caráter, vai ser por esse caminho. Ele vai trilhar. Ele vai te atrair. Primeiro é a atração. Depois da atração, vem a concepção, desce para o seu coração. Da concepção nasce, você faz, você executa o ato, é o nascimento. E depois que você comete o pecado, dá à luz o pecado, nasceu. E o pecado sendo consumado, gera o quê? Gera o quê, igreja? A morte.
O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Não permita. Não dê lugar. Não dê brecha. Não facilite o trabalho dele. Já falei aqui sobre Davi lá em 2 Samuel 11. Davi passou por etapas. Davi viu Betseba. Podia ter fechado a porta? Me responda, por favor. Ele foi obrigado a cometer aquele ato? Foi? Não. Ele abriu a porta porque quis. Porque às vezes o nosso casamento não está indo tão bem assim. Não tem mais diálogo no nosso casamento. E a gente começa a escutar as vozes do inimigo e dizer: lembra daquela meninazinha bonitinha lá no teu trabalho? Lembra daquela menina que começou a puxar uma conversa contigo no teu direct? Tu nunca contou para tua esposa? Lembra disso, daquilo? Começa a trazer lembranças. E quem abre essa porta é você, atraído pela cobiça. A cobiça de Davi gerou ele ao adultério. O adultério gerou ele ao assassinato. E o assassinato levou a Davi a uma tragédia familiar. O pecado, ele é enganoso. Oferece prazer no início e entrega escravidão. É isso que é o pecado. Lembram de Ananias e Safira em Atos 5? Era o início da igreja primitiva. As pessoas vendiam as suas propriedades e davam, colocavam aos pés dos apóstolos, para que eles continuassem a igreja, começassem a igreja. Ananias e Safira, um casal, vendeu um terreno. Vendeu o terreno e entregou para Pedro. Está aqui, Pedro, todo o valor do terreno. Era mentira. Eles tinham ficado com parte do valor. Por que eles não foram sinceros? Por que eles não disseram: olha, Pedro, eu vendi, mas eu não tenho condição de dar tudo. Está aqui a parte que eu posso dar. Pronto. Eles mentiram. E aqui nós estamos já no Novo Testamento, lá no livro de Atos. Sabe o que aconteceu com esse casal? Você lembra desse texto? Ananias e Safira morreram. Morreram porque mentiram. Morreram porque mentiram. Abriram a porta para a mentira. Qual foi o resultado? A morte. O pecado, queridos, nunca vem de repente. Começa com um pensamento tolerado, um sentimento guardado, uma oportunidade alimentada. Absalão, por exemplo, filho de Davi, guardou mágoa do seu irmão Aminon durante 2 anos, para depois de 2 anos matar Aminon. Será que não tem mágoa guardada no seu coração que nunca foi colocado para fora? E talvez num momento de ímpeto você vai fazer algo e você depois se arrepende. É isso. O pecado nunca acontece de repente. A queda não acontece de repente. São passos, coisas que nós permitimos. E assim acabamos destruindo família, ministério, reputação, por abrirmos a porta para o pecado. E no terceiro ponto que eu quero trazer para a igreja: a ordem de Deus para Caim cumpre a ti dominar o pecado. Nós podemos dominar o pecado. A igreja pode dar um aleluia. Aí nós podemos dominar o pecado. O próprio Tiago, aqui que nós lemos há pouco, Tiago diz assim, que nós somos tentados no nosso... Bota aqui de novo o texto, Cris. É Tiago 1,14. Aqui o texto que nós começamos a ler, como é interessante. Tiago 1,14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Nós somos tentados pelaquilo que nós mesmos permitimos, mas nós podemos resistir. Nós podemos enfrentar o pecado. Eu quero que você abra em 1 Coríntios 10, 13. Estou usando bastante textos bíblicos aqui, para depois você não dizer que o pastor inventou. Foi não, está tudo tirado da Bíblia. 1 Coríntios 10, 13, olha o que o texto diz. O apóstolo Paulo aqui,
não veio sobre vós tentação, senão humana. Olha isso. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Caim podia ter feito um caminho diferente. Você, talvez essa palavra é um alerta de Deus para você. Talvez você está no abismo de cometer um pecado. E Deus está te trazendo esse alerta. Porque eu não sei o que vai acontecer se você cair nesse abismo aí. Deus está te alertando. E olha o texto. Você não é tentado além das suas forças. Não, pastor, foi uma tentação que eu não consegui resistir. Desculpa, querido, é mentira. Ninguém é tentado além das nossas próprias forças. E do mesmo jeito que vem a tentação, o que vem junto? O escape. O Senhor nos dá escape. Não venha usar a desculpa barata de que a carne é fraca. Da mesma forma que vem a tentação, Deus nos dá escape. Romanos 6,14, coloca aí por favor, Cris. Romanos 6,14, olha o que o texto diz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre nós. Nós podemos resistir, nós podemos suportar. Ele bate a nossa porta de forma insistente, mas você pode suportar. Você pode escolher viver em santidade. Vou te dar exemplos. José, lá em Gênesis 39, foi vendido escravo pelos seus próprios irmãos. Chegou numa terra estranha. Estava na casa de um homem chamado Potifar. Rapidamente ganhou a confiança de Potifar. E aí a mulher de Potifar achava José muito formoso e tentou José. Desculpa, mas em outras oportunidades na nossa sociedade contemporânea, nós somos loucos por um atalho. A gente encontra oportunidades como essa que José passou e nós identificamos como um atalho. Opa, se eu me relacionar com a mulher de Potifar, eu vou começar a ganhar benefícios. Eu vou começar a crescer aqui dentro da casa, a ter regalias dentro da casa. É assim ou não é assim que muitos dessa sociedade pensam? É assim. Sabe o que José fez? José disse não ao pecado. Ele dominou o pecado. Eu não sei o que acontece, porque a Bíblia não é clara no sentido, mas eu imagino, e aqui eu não estou fazendo acréscimos à palavra, mas estou fazendo algo meu. Eu imagino que essa tentação foi uma tentação. Se essa mulher tentou ele, eu acredito que ou ela já chegou tirando a roupa, ou ela já chegou insinuando. Não foi muito fácil para José. Mas mesmo assim, ele cumpriu e dominou o pecado e fez o caminho mais longo. Porque foi preso de forma injusta, foi parado na prisão, passou 2 anos lá injustamente preso, mas a prisão era antessala para José depois se tornar governador do Egito, querido. O que você pensa que te atrasa, o Senhor transforma esse atraso em promoção. Porque foi lá que José conheceu o copeiro, foi lá que José conheceu o padeiro, e ele interpretou o sonho deles, e Deus estava preparando José para a sua promoção. José, tu não vai ser só um escravo da casa de Potifar, eu vou te colocar como o 2º maior no governo do Egito. E assim ele fez, querido. Não pense nos atalhos do mundo. Faça o caminho mais longo com Deus. Porque o que você pensa que é longo, Deus está te preparando para o que Ele tem para a sua vida. José venceu. Quantos jovens nossos, quantos homens casados cedendo às tentações desculpa a palavra, as dalilas aí da vida. Está cheio de dalila. Senta no meu colo, conta os teus segredos, meu filho. Tu não me amas? Conta os meus segredos, conta os teus segredos. Está cheio de Dalila.
Cuidado. Outro exemplo para nós, Daniel. Daniel firmemente resolveu não se contaminar com os manjares do rei. Tinha lá uma mesa posta para ele, do bom e do melhor da Babilônia. O que ele faz? Não vou comer. Chama o eunuco, o oficial, e diz: meu amigo, por favor, me permita que eu e os meus amigos coma legumes. E ele ficou comendo legumes durante vários dias. Quantos de nós estamos nos lambuzando, nos contaminando com os manjares do mundo? E Deus tem para nós uma mesa, Deus tem para nós o melhor, e nós estamos cedendo, nos contaminando com as coisas desse mundo. Fique firme, querido. Fique firme. Não ceda. E como é que nós dominamos o pecado? Primeira coisa, já falei aqui para você: reconheça as suas fraquezas. Reconheça. Coloque diante do Senhor as suas fraquezas. Assuma: Senhor, eu sou fraco nessa área. Senhor, eu tenho dificuldade nessa área. Se preciso, vou peçar ajuda a alguém. Nós temos uma coisa muito séria no nosso meio, que é o orgulho. A gente tem medo de pedir ajuda. A gente tem vergonha de assumir as nossas vulnerabilidades. Mas tem coisa que nós não vamos conseguir vencer só. Eu tenho que ter ajuda. Eu tenho que ter um parceiro, uma parceira para me acompanhar, para me discipular. Primeira coisa, reconheça as suas fraquezas. Segunda coisa, alimente o seu espírito. Como eu alimento, pastor? Por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio do jejum. Assim você vai estar sóbrio, vigilante, você vai estar atento. Terceira coisa, use a palavra de Deus como arma. Efésios 6,17. Coloca aqui, Luiz, por favor. Use a palavra de Deus como arma. Aí no texto de Efésios, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais do mal. E no verso 17, ele está dizendo aí na parte C: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Faça uso da espada. Esses dias eu tive uma reunião com os obreiros, líderes aqui dessa casa, e eu falava isso com eles: como é que nós, líderes dessa igreja, como é que nós, na frente de uma obra, vamos conseguir tocar se nós não manejamos bem a palavra da verdade? O obreiro precisa manejar bem a palavra da verdade, porque ela é espada. É aqui que eu enfrento as minhas lutas, é aqui que eu rebato. É aqui, queridos. Nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos mergulhar. Use a palavra como espada. E Gálatas 5,16: viva cheio, andando no Espírito. Ande no Espírito. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em Espírito, e assim não cumprireis a concupiscência da carne. Começa a estar firme com o Senhor, para você ver como você vai estar firme diante a esses ataques. Você vai estar mais firme, você vai estar mais forte. Agora, se você ceder, se você deixar, se você abrir a porta, você vai ficando fraco, querido. Antes você não tinha mais vontade de fazer aquela coisa, você volta a ter. Por isso que nós precisamos andar no Espírito. Quando você está com a sua disciplina espiritual, que é a leitura da Bíblia em dias, até para pecar, você não tem coragem, porque o Espírito Santo está sempre te ministrando. Quando você está em leitura da palavra, em oração, estando presente nos cultos, meu irmão, é muito mais difícil. Você está mais sóbrio, você está mais vigilante. Porque, desculpa, a pessoa que lê a Bíblia todo dia e ainda peca, é porque já ficou cauterizado a mente. Porque se nós nos alimentamos da palavra, a gente fica andando em espírito. A gente não vai pecar, a gente vai estar vigilante, a gente vai estar atento. E eu quero concluir, queridos, falando das consequências de abrir ou fechar essa porta. Caim abriu a porta, não escutou o sinal solene, se tornou o primeiro homicida da história, se tornou o primeiro assassino da história, o primeiro fugitivo, amaldiçoado pelo próprio Deus.
Se tivesse obedecido, tinha sido aceito. Se tivesse obedecido, teria feito outro caminho. O Gálatas 6:7 diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo. O que você está plantando? O que você vai colher? Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo. Ele quer relacionamento. Ele bate também a porta do seu coração. Quantas vezes Sansão abriu a porta para a paixão das mulheres filisteias, para ceder às suas concupiscências? Qual foi a consequência disso? Sansão ficou cego. Sansão foi parar no templo de Dagon. O último pedido de Sansão ainda é um pedido egoísta, porque Sansão diz assim: Senhor, me dá minha força para que eu me vingue. E aí Deus dá a força a ele de novo. Ele se abraça com as colunas, derruba as duas colunas, morre, mas mata também muitos filisteus. Essa foi a consequência de Sansão. Sempre que eu olho para a vida de Sansão, eu vejo um potencial que ficou aquém. Era para ter sido um juiz de Israel, era para ter sido um homem com muito mais tempo de governo, com muito mais coisas boas a falar, mas a gente não vê isso com Sansão. Perdeu força, perdeu visão, perdeu a sua liberdade. Sempre entenda isso: sempre haverá alguém à porta. Sempre. Ou o pecado, ou Cristo. Ou o pecado, ou Cristo. Quem você deixará entrar? É uma questão sua. Deus em nenhum momento forçou Caim a não errar. Ele deu escolha para ele: Caim, se procederes bem, serás aceito. Deus está dizendo mesmo para você: se você proceder bem, você será aceito. Agora, se você abrir a porta para o pecado, você vai sofrer as consequências do pecado. Você vai sofrer. É fato. Pastor, Deus não me perdoa. Perdoa. Perdoa sim. Mas antes de você pecar, Ele vai te dar um aviso solene. Ele vai dizer: filho, não entra nessa porta. Filho, não entra por esse caminho, filho. Ele é amoroso. Ele te alerta, como fez com Caim. O louvor pode subir, por favor. O pecado, queridos, é insistente, mas não é irresistível, não. Não venha, por favor, me dizer: não, eu estou nessa vida, pastor, porque eu não consigo sair. Escutei uma vez um pastor contar uma história. Chegou a mulher para falar do marido, dizendo que o marido só queria saber de beber, só estava na vida, na prostituição, na bebida. Pastor, ele deve ter um demônio, pastor, ele deve ter isso. O pastor disse para ela: irmã, isso aí não é demônio não, irmã. Isso aí é falta de caráter. E eu digo aqui para você: nem tudo é demônio. Tem coisa que é falta de caráter. Tem coisa que é falta de você assumir: opa, isso aqui é responsabilidade minha. Isso aqui foi eu que abri a porta. Mas a partir de hoje eu vou me posicionar, eu vou pedir perdão ao Senhor, eu vou refazer o caminho, lembrar onde eu caí, vou voltar ao primeiro amor. Você pode fazer o caminho de volta. Cristo está te esperando. Cristo continua também batendo na porta do seu coração. E deixa eu te falar: pastor, meu coração já está cheio de coisa ruim. Quando a luz de Cristo entra na nossa vida, querido, todas as trevas são dissipadas. Tudo que é treva na nossa vida sai, porque não consegue conviver com Cristo. Cristo vai ocupar todo o teu ser. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você fez. Se você aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador e abrir a porta para que Ele entre, tudo que tiver de treva na sua vida vai sair. Tudo. Isso aí eu te garanto. É a palavra de Deus. Mas a decisão é sua. Eu recebo a palavra da parte do Senhor e te entrego aqui.
com o máximo de fidelidade possível que eu consigo. Você tem duas escolhas: abrir a porta ao pecado. O que você vai colher? O que você vai colher? Qual é o salário do pecado? A morte. Você vai colher morte. É morte física, pastor? Às vezes é. Pode ser morte física, pode ser morte espiritual, pode ser a morte do teu relacionamento, mas o pecado sempre vai gerar morte. Sempre. É bíblico. Ou você pode abrir a porta para Jesus Cristo. Qual é a consequência que eu colho com isso, pastor? Vida. Ele veio para que tenham vida e vida em abundância. Ele quer te dar vida. Ele quer te dar vida. A escolha é sua. Se o pecado está à porta, Cristo também está. Um traz morte, mas o outro traz vida. Quem você deixará entrar? É uma questão sua. Se essa palavra tocou o seu coração, não endureça o seu coração. Abra a porta para que Jesus entre. Abre a porta para que você volte a ter uma noite de sono digna. Deus está a me dizer aqui que tem gente que não tem mais uma noite de sono digna. Tem pesadelos. Acorda às vezes oprimido. Deixa Deus entrar. Deixa Deus entrar e a morte sair. E Deus te dá vida. Deus te dá vida. Você vai ter vida. Ele te dá vida. E vida com abundância. Talvez hoje, querido, a sua situação hoje é que a porta ficou aberta para o pecado. Reconheça. Entrou ira, entrou mágoa, entrou ressentimentos, entrou imoralidade sexual, entrou mentira. Mas eu quero encerrar essa palavra a dizer que há esperança para você. Jesus também está à porta do seu coração. Ele quer te restaurar, Ele quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história, quer mudar teu casamento, quer mudar tudo aquilo que possa te trazer restauração. Ele pode. Pastor, eu acho que já está tão difícil para mim. Não. Com Cristo você tem esperança. Vamos